Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre pilares. A gente viu pré-dimensionamento, né? Calcular pilares de concreto armado, né? Calcular a área da seção transversal, né? Do concreto. E agora vamos ver parte que vai dimensionar, que no caso é calcular a área de aço, certo? Então, o grande problema dos pilares, certo? É que eles são barras com cargas de compressão muito alta, né? Imagina um prédio alto aqui, que ele vai recebendo a carga de todos os andares, né? Então lá embaixo ele tem uma compressão muito alta e ele todo, né, na verdade. E aí tem um problema quando a gente tem barras comprimidas que é chamada de flambagem, que é uma instabilidade local. Existe também a flambagem, a instabilidade global da estrutura, que é você pode ver um prédio todo como se fosse uma barra, né? Que pode flambar sozinha também. Essa flambagem, né, essa instabilidade está relacionada a efeitos de segunda ordem. Então vamos ver o que acontece aqui, né? Quando a gente tem uma barra comprimida, certo? Com a força F aqui, o que acontece? Essa força F vai comprimir, então a barra começa a descer aqui, né? Ela começa a se comprimir, esse pontinho aqui ele vai descendo. Isso seria o comum. Então, se você está só avaliando efeitos de primeira ordem, esse aqui vai descendo, descendo, descendo até falhar, até chegar na tensão última. O que acontece é que se essa barra for esbelta, ela vai descendo aqui, e aí qualquer, qualquer desvio da reta aqui, que exista ou não, na verdade, o que vai acontecer é que essa barra, esse desviozinho, ele vai gerar na barra um momento. Então imagina aqui que a barra, em vez de ser reta, ela tem um pequeno desvio aqui, A, infinitesimal. Então, chega um determinado momento que essa força F vai causar um momento aqui, tá vendo que nesse ponto aqui existe um momento F vezes A. Então, quando essa carga é grande o suficiente, esse momento ele vai aumentar esse deslocamento. Tá vendo aqui? Se a barra for envergada aqui e eu aplicar uma força, ela vai envergar mais ainda. Esse A vai começar a aumentar. E aí, o que acontece é que quando esse A aumenta, aumenta o momento também, F vezes A, o que aumenta o A. E assim sucessivamente até que isso aqui tenha infinito. Então, se você pegar a equação linear, certo? Aproximada, equação desse problema aqui, equação diferencial, e resolver ela elasticamente, linear, uma aproximação, certo? Você vai obter uma carga crítica aqui, que para um deslocamento aqui, mesmo que zero, esse deslocamento final ele tende ao infinito. Essa é chamada carga crítica de flambagem ou carga crítica de óleo. E é dada por essa expressão aqui, π ao quadrado é I e a inércia sobre L ao quadrado. L é o comprimento aqui, esse LE é porque é o equivalente, a gente vai ver o que significa depois, e esse I mínimo, porque na verdade, imagine que essa barra é aquelas réguas, né, de 30 centímetros. Então ela é fina, né? Então ela tem a altura dela, que é 13 centímetros, ela tem uma largura, que seria uns 3 centímetros, 2 centímetros, mas a espessura dela é bem pequenininha, né? Tem uma espessura de milímetros. Então, quando você aplica uma carga aqui, ela vai flambar para o lado que ela tem a espessura pequena, ou seja, para o lado que a inércia é menor. Então, por isso que a carga crítica é em relação à menor inércia. Então, em vez de ser BH3 sobre 12, a menor inércia é HB a terceira sobre 12. Entendeu? Mas, às vezes, você tem, por exemplo, alguma coisa que impede o deslocamento na direção de menor inércia. Então, na verdade, você tem uma força crítica nas duas direções e você tem que pegar a menor. Aí você já tem um momento, enfim. Certo?
O momento de inércia pode ser calculado como a área da seção transversal vezes o raio de giração ao quadrado. Isso aqui é de mecânica, certo? Isso é a propriedade geométrica de uma seção transversal. A giração é a raiz da inércia sobre a área. Mas se você substituir essa inércia aqui, aí novamente você tem uma radiação em x e outra em y. Né? Então você vai utilizar a radiação menor aqui. Se você substituir aqui, vai ficar a área vezes a radiação. Aí se você dividir tudo pela área, né? Aí você vai ficar a força dividido pela área é a tensão. Então, na verdade, você fica com o resultado, em vez de ser a força que vai gerar isso aqui, a flambagem, você vai ver a tensão, né? Então, quando a tensão chegar numa tensão crítica, isso aqui vai encolhendo, né? Vai aumentando a compressão aqui, existe uma tensão crítica que isso vai... existe, na verdade, uma deformação crítica, né? Se você pegar o SE e passar por aqui para o outro lado, você vai ter uma deformação crítica. Mas, em termos de tensão crítica, né? Você vai ficar aqui com π ao quadrado, módulo de elasticidade, E ao quadrado sobre L ao quadrado, certo? Essa forma aqui é válida para esse tipo de contínuo contorno. Existe uma força crítica quando ele está engastado aqui embaixo livre, existe outro para quando está engastado, enfim, existe uma força crítica para cada, a gente vai ver depois, cada tipo de contínuo contorno. Por isso que a gente chama de L equivalente, porque dependendo da contínuo contorno a gente pode modificar o L aqui. Então, é definido, certo, o índice de esbeltez de uma peça, isso serve para qualquer peça, como o comprimento dividido pelo raio. Então, você, na verdade, vai ter um índice de esbeltez x, outro índice de esbeltez y, né, um para cada direção da seção transversal, mas o índice de esbeltez final é considerado o mínimo, né, que seria o comprimento equivalente dividido pelo raio mínimo, mas, novamente, esse comprimento equivalente pode ter um em direção, outro em outra direção. Certo? Mas seria a relação mínima aqui, né? Onde esse L é, né, comprimento efetivo de flambagem. É aquilo que eu estava falando, né? Dependendo da contorna, a gente vai ver quanto vale esse valor. Certo? Mas esse índice de esbeltez é muito importante, é um valor adimensional, certo? E todas as normas, certo? De estrutura metálica, de madeira, de concreto, de aço, eles o dimensionamento de peças comprimidas sempre é baseado nesse índice de esbeltez. Tem peças esbeltas, quando esse índice de esbeltez é alto, ou seja, o comprimento é grande em relação à seção transversal. E a gente tem peças que a gente chama curtas ou não esbeltas, quando esse comprimento é pequeno em relação à seção transversal. Certo? Então, como eu falei, né, essa força crítica aqui de flambagem, ela é uma aproximação linear. Ela é, na verdade, um valor, é um limite superior da força real que vai levar isso aqui à ruptura, certo? Então, o que acontece, então, na nossa aproximação, nosso modelo matemático aqui, é que você vai comprimindo o comprimento aqui. Então, imagine que você tem um gráfico aqui de força, aqui para cima, por deslocamento. Deslocamento A aqui, né? Deslocamento lateral. Então, você vai comprimindo aqui, isso aqui vai descendo, mas eu não tenho nenhum deslocamento lateral. Então, quando eu aplico a força aqui, eu vou subindo aqui, ó, sem andar horizontalmente, eu vou só subindo aqui. Aí de repente eu chego numa carga crítica, que é aquela carga que é como se eu tivesse uma mola aqui, que você vai comprimindo, tem uma hora que essa mola vai para o lado. Puf. Aí, pela aproximação, né, esse ir para o lado, esse A aqui tem infinito. Mas, na realidade, isso não tem no infinito. Né? Então, na realidade, o que acontece? O que acontece é que já existe nenhuma barra perfeita, mesmo se você criar um laboratório, molécula por molécula, as moléculas elas se mexem, né? Elas não estão paradas. Então você vai ter um movimento ali, então você vai ter, mesmo que seja microscópico, você tem um EZ, um inicial, uma excentricidade, um
uma variaçãozinha inicial. E quando você aplica uma força, o que acontece é que aquela variação inicial ela começa a aumentar. No começo ela aumenta devagar, mas chega a um valor, quando começa a chegar próxima do P crítico, aí ela tende a aumentar muito, certo? Mas ela para aqui antes de chegar no infinito, claro. Certo? Então, como eu falei, né? Essa fórmula aqui é para esse tipo de condição de contorno. Quando você tem condições de contorno diferentes, você tem P críticos diferentes, certo? Forças críticas aqui de cima a baixo. Então, se ela é só gastada aqui embaixo e livre em cima, é isso aqui, ó. Se você ver a diferença desse para esse aqui, ó, π é 2, π2 é I sobre L ao quadrado. Aqui é π2 é I sobre 4L ao quadrado. Então, a gente considera que o L equivalente aqui é 2L. Então, L é o comprimento. Se multiplicar por 2, você tem o L equivalente. Aí, se você substituir esse L equivalente aqui, nessa fórmula aqui, geral, você tem esse aqui, entendeu? Então, essa fórmula aqui com L equivalente, ela é geral. O que muda é que, dependendo da condição do contorno, o seu L equivalente muda. Então, se ela for simplesmente apoiada aqui e aqui, é a forma original. Então, o seu L equivalente é o L. Se ela é engastada embaixo e simplesmente presa em cima, você tem isso aqui, ó, 2048 π2 sobre L. Aí você considera o L igual a 0,7 de L, e aí você considera esse comprimento equivalente, e você pode usar isso nessa equação geral aqui, entendeu? Então, essa equação geral aqui, que acontece com o L equivalente, vai mudar dependendo da condição do contorno. São esses valores aqui. Mas adiante que a gente pode usar, certo, para os nossos pilares entre duas vigas ou entre a fundação e a viga, a gente usa esse P crítico aqui. Certo? A gente usa o L equivalente igual a L mesmo. Certo? Embaixo você poderia usar esse, né, porque embaixo na fundação seu pilar está fixo ali, mas a gente considera tudo isso aqui para ser mais conservativo, certo? Considera sempre o comprimento equivalente igual ao comprimento entre vigas, né? Por que entre vigas? Porque é onde está livre, né? Deixa eu fazer uma figurinha aqui. Acho que ficou faltando. Cadê? Não pode escrever aqui. Se você pegar imaginar um pilar aqui com várias vigas aqui, ele não vai se deformar assim o pilar todo. Ele vai se deformar assim a cada viga. Porque uma viga aqui ela está fixa, tem a laje, tem outro pilar. Então, se eu tivesse uma viga aqui no meio, isso não poderia se deslocar para cá, porque teria que deslocar o prédio todo. Então, ela cria essa barriga aqui entre uma viga e outra. Certo? Então, esse comprimento aqui de flambagem é o comprimento entre vigas, certo? Entre um andar e outro, né? Digamos assim. Então, a gente calculou, né, essa tensão crítica aqui, né? Que é π ao quadrado vezes E, é o módulo de elasticidade do material. Π ao quadrado é aproximadamente 10, então é 10 vezes o módulo de elasticidade, dividido por o índice de voltez ao quadrado. Então, dependendo do índice, o que acontece? Né? Eu vou botando essa carga aqui, né? Se esse índice de voltez é muito pequeno, ou seja, é uma barra bem curtinha, eu vou aplicar carga, até que o meu material rompe, ou seja, a minha tensão atinge a tensão do material antes de atingir a tensão crítica. Porém, se o meu corpo é esbelto, ele é fino, ele é longo, eu vou aplicando a carga e aí eu vou atingir a tensão crítica antes de eu atingir a tensão do material, a tensão de escoamento, a tensão... Certo? Então, dependendo do meu índice de voltez, eu posso falhar antes pela tensão última do material ou eu posso falhar antes pela tensão crítica. Então, tem um gráfico aqui bem comum que é esse gráfico aqui, ó, que é a tensão pela o índice de Beltage, é o comprimento sobre o raio de curvatura, certo? Então, ó,
Essa aqui é a fórmula de Euler, que é uma aproximação, lembra, né? Linear, que é um limite superior da tensão crítica. E aqui, ó, a tensão de escoamento, que seria a tensão ao limite do material. E aí, para vários valores, certo? De índice de Beltrame, ou seja, eu posso ir variando aqui o comprimento da minha peça ou a seção universal. E aí eu vou rompendo, vou fazendo o teste e vou vendo quando é que ela falhou. Viu? Então, pela aproximação que a gente usa, né, o ideal, assim, a idealização matemática, que não é ideal, porque é só uma idealização, na verdade, é uma aproximação, seria isso aqui. Ó. Eu tenho aqui a tensão crítica pela forma de Euler, e aí, em um determinado ponto aqui, para uma índice de Beltrame limite, a partir desse ponto aqui, o meu índice de Beltrame é pequeno, e aí eu começo a chegar na tensão de escoamento antes de chegar na tensão crítica, entendeu? Então, quando ele é muito curto, né, minha coluna, minha pilar é muito curto, eu atingo na tensão de escoamento, aí eu vou alongando esse pilar, alongando, mas eu continuo falhando pela tensão de escoamento. Aí chega a determinado ponto que acontece meio que as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma aproximação, certo? Aí a partir desse ponto aqui, se eu alongar mais, aí eu não consigo chegar na minha tensão de escoamento. Eu falho antes, eu falho pela tensão crítica. Eu vou flambar, certo? Aí a partir desse Beltrame crítico, certo? Isso seria, como eu digo, uma aproximação, né, nosso modelo matemático. Mas o que acontece na realidade? O que acontece na realidade é esses pontinhos aqui. Ó. Então, esses pontinhos foram vários testes que foram feitos e que, na verdade, ele tem essa tendência aqui. Ó. Então, não é nem uma coisa, nem a tensão de escoamento que eu atinjo e meu índice de esbeltejo não varia nada, e não é nem essa curva aqui que varia com esse esbeltejo. Na verdade, eu tenho uma junção das duas. É aquilo que eu falei, né? Isso tem a ver com essa coisa aqui, que na realidade eu já tenho imperfeições que, quando eu aplico a força, essas imperfeições elas vão aumentando, certo? Então é mais ou menos isso. Se eu já tenho imperfeições, se ele é mais longo, essa imperfeição tende a aumentar, aumentar essa imperfeição. Mas, em geral, é isso aqui, ó, eu tenho uma variação contínua aqui da minha tensão última. Então, se ele é muito longo, a minha tensão última vai falhar próximo da tensão de óleo. Se ele é muito curto, ele falha próximo da tensão de escoamento. Se ele é mediano, aí ele meio que utiliza as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a falha tende a ser bem menor que a tensão de escoamento e bem menor que a tensão crítica, né? Que eu tenho dois fatores atuando juntos. Certo? E aí, o que é que as normas fazem, né? O que as normas geralmente fazem é elas separam por classes de colunas pelo índice de voltage. Então, geralmente tem pilares pouco esbeltos, medianamente esbeltos, muito esbeltos. A norma de pilar, por exemplo, divide isso em 5 níveis de esbeltez. E cada uma você tem que considerar coisas adicionais. Por exemplo, se ela é muito curta, eu não preciso verificar a flambagem. Se ela é muito longa, aí eu já preciso, se ela é muito esbelta, né? Aí eu preciso verificar de segunda ordem, efeito de segunda ordem, um monte de coisa. É importante falar aqui desse efeito de segunda ordem, esqueci de falar, né? Isso aqui é na realidade, né, o deslocamento que acontece. Mas se eu for avaliar só o efeito de primeira ordem, que é a primeira ordem, eu coloco o carregamento e analiso o que acontece na estrutura, com ela indeformada, ela inicialmente. Então, se eu coloco uma carga aqui, eu não tenho nenhum deslocamento horizontal. Mas se eu tenho um deslocamento horizontal e aplico a carga, eu já considero ela deformada e aparece. Então isso é chamado de efeito de segunda ordem, que é o efeito dos carregamentos na estrutura deformada, que quando é carga de compressão, isso tem uma grande influência. Então, quando a minha estrutura é esbelta, eu tenho que levar em conta os efeitos de segunda ordem. Quando ela é curta, não. Certo? Então, ó, isso aqui é já a norma NBR 6118, que é do norma de concreto.
Então, os pilares são divididos nessas 4 categorias que eu falei. É porque ele não pode ser maior que 200, a norma não permite, que já é muito fino, muito esbelto. Existe o curto, o medianamente, o médio, o medianamente esbelto e o esbelto, certo? Então aqui ó, são as faixas do índice de Voltage, e aqui é como você calcula esse pilar, certo? Então adianto aqui que a gente vai fazer aqui que é bem complexo o dimensionamento de pilares, tem um monte de verificação, e para você dimensionar em si, dependendo se cada nível desse você tem um método específico, certo? Então a gente não vai ver tudo isso, a gente não vai ver verificação, a gente vai ver só a gente só vai ver essa camada aqui, que grande parte é A e B, certo? A maioria dos pilares cai nessa região aqui, A e B. Então a gente vai ver o B e ainda a gente vai ver aproximado, certo? Então, ó, considerar efeitos locais de segunda ordem. Então é obrigatório até esse nível aqui médio. Quando ele é curto, o lambda é menor que 35, você vai ver que se você for calcular, 35 realmente é uma coisa bem curtinha, quase um cubo, não é obrigatório. Então você não precisa calcular efeito de segunda ordem. Mas o que a gente vai considerar aqui, que é o médio, já precisa. Mas você não precisa usar o método geral, que é um método, digamos assim, mais complexo, mais preciso. Você só precisa calcular esse método mais preciso quando ele está nesse nível aqui de esbeltez entre 140 e 200, que já é bem esbelto. Quando ele está nessa faixa, aí você pode usar uma aproximação, certo? Chamado método aproximado pilar padrão, que existem 3 submétodos, digamos, baseados nesse método, certo? Que é o da curvatura aproximada, a rigidez aproximada e o acoplado. O que a gente vai fazer é utilizar esse aqui, certo? Da curvatura aproximada, e a gente vai ainda fazer uma aproximação disso. Geralmente, dimensionamento de pilares, antigamente se fazia muito com ábaco, você tem que calcular parâmetros, ia num gráficozinho, calculava uma porcentagem de armadura, mas a gente vai fazer uma coisa mais simplificada aqui, certo? Se você não quiser usar ábaco, é um processo interativo, mas a gente vai fazer tudo bem aproximado, só para você ter uma ideia, ok? Então lá, vamos ver, ter uma ideia de voltage, né, de raio de curvatura. Então, digamos que eu tenho uma seção retangular aqui, BH, certo? De um pilar. Então, o índice de voltage, a inércia mínima, aquilo que eu falei, né? A inércia, geralmente, que a gente calcula em viga é nessa direção, né? Na direção que eu tenho mais inércia, porque há carregamento nesse sentido. Né? Mas o pilar não, que ele pode falhar em ambas as direções. Então, a gente vai considerar que a menor inércia é nessa direção, na direção de B. Então, qual é o menor inércia? É H vezes B a terceira sobre 12. Certo? H vezes B a terceira sobre 12. É a inércia de um retângulo na direção de B. Então, por definição, o raio é a raiz da inércia sobre a área. Então, se eu pegar a inércia, isso aqui dividido pela área, que é B vezes H, eu corto H, fica B ao quadrado sobre 12, certo? Então, isso aqui fica a raiz de B ao quadrado sobre 12, que dá B sobre a raiz de 12, que dá igual a aproximadamente B sobre 3,464, certo? Então, esse é um resultado bastante conhecido. Justamente porque quando eu vou calcular o índice de esbeltez, certo? É o comprimento sobre o raio. Lembra? Índice de esbeltez, que é o comprimento sobre o raio de curvatura. Estou falando raio de curvatura, mas é raio de giração, certo? Onde eu falei raio de curvatura, entenda o raio de giração, desculpa. Aí, se eu pegar o raio de giração, certo? O comprimento dividido pelo raio de giração, esse 3,46 vai para cima, e eu fico simplesmente L sobre B vezes 3,464. Se eu quiser na direção de B. Se eu quiser na direção H, é L sobre H vezes 3,464. Então, esse B, na verdade, geralmente a gente chama de BX e BY. Tem
o comprimento em um lado e outro no outro. Ou hx era y, tanto faz. Certo? Então, só para ter uma ideia, né, de um valor. Então, vamos imaginar aqui um pilar que seria normal, mas seria o pior caso, digamos assim, mais esbelto entre os normais. Né? Então, imagine uma distância entre vigas de 3 metros, uma altura bem alta, relativamente os padrões é um pouco acima da média, e a largura mínima do pilar, que é 14 centímetros. Então a gente pega aqui 3 dividido por 0,14, multiplica aqui por 3,464, isso dá 74. Então, vindo que para os casos normais, digamos assim, isso seria o pior caso. Então, que ele está abaixo ainda de 90. Então, para você ver que na grande maioria cai aqui nessa faixa de médio e curto. Se vocês forem ver na direção de H, aí H já pode ser bem grande, né? H pode ser 80 centímetros, por exemplo. Então você seria 3 dividido por 80, que aí já poderia dar um valor bem curto, né? Que aí você tem uns valores mais próximos ou menores que 35. Né? Na verdade você tem um lambda 1 que você tem que calcular, certo? Que se for menor que aquele, é curto. E esse lambda 1, ele é no mínimo 35. Né? Mas a gente vai considerar que todos são médios. Certo? A gente vai de um jeito só, você nem precisa verificar. Ok? Então vamos falar agora, entendeu, né? Estabilidade local, que é aquela flambagem, que é quando os deslocamentos geram momentos e esses momentos tendem a aumentar, né? Mas isso ocorre também na estrutura globalmente. Então a gente tem os efeitos de segunda ordem da estrutura global. A estrutura global é a estrutura toda, certo? Não é só um pedacinho do pilar. Que podem gerar também instabilidades globais, certo? Mas a gente não vai ver aqui, mas só para vocês saberem como é que se considera, né? Então você aplica uma carga e você analisa a estrutura ela indeformada, ela não deformada, configuração inicial, a gente chama de efeito de primeira ordem. Então a gente pode calcular os efeitos de primeira ordem, como tem a força do vento aqui na estrutura, essa estrutura ela vai se deslocar um pouquinho horizontalmente. O que acontece é que o carregamento ele continua atuando na estrutura deformada. Então você vê aqui que antes esse carregamento aqui estava bem concêntrico aqui, né, em relação aos pilares. Quando eu tenho um deslocamento, agora esses carregamentos aqui verticais da gravidade mesmo, as cargas principais, digamos assim, eles agora não estão mais equilibrados não, digamos assim, não estão mais simétricos em relação aos pilares. Agora esses momentos eles geram um momento, esses carregamentos, né, essas forças distribuídas aqui nas vigas, nas lajes, geram um momento nos pilares, certo? Isso é o que chama efeito de segunda ordem. Então a gente tem ela deformada, a gente aplica um carregamento, ela se deforma, certo? E os outros carregamentos vão levar a novos esforços devido a esse deslocamento, que são os efeitos de segunda ordem. Como é que calcula? A gente pega o deltazinho aqui, quanto se andou o pilar aqui, e aí a gente pega o carregamento e multiplica por esse delta, e a gente vai ter um momento incremental aqui nesse pilar. Então, para cada andar, a gente vai calculando esse momentozinho, que é maior aqui em cima, né? E aí a gente vai ter um momento adicional aqui nos pilares, certo? Que a gente tem que considerar, certo? Mas a gente não vai ver efeitos globais de segunda ordem, a gente só vai ver efeitos de segunda ordem localmente, certo? Só para continuar falando de vento, né? Outra coisa que é muito comum que acontece quando você tem vento, certo? Imagina que você tem um vento aqui, você tem um galpão. Esse vento, quando ele passa aqui por cima, ele gera um esforço de sucção. E às vezes ele entra aqui também embaixo
E aí ele aumenta a pressão aqui dentro e ele também gera as forças aqui de dentro para fora, levando a esforços horizontais para cima, verticais para cima. E isso muitas vezes ocorre, acarreta de você ter destelhamento, você ter falhas na cobertura, porque as coberturas às vezes não são dimensionadas para forças para cima, né? E essas forças às vezes é muito maior que o peso próprio, né? Então você não imagina que você vai ter uma carga muito grande na coberta, então você não calcula bem a ligação da coberta com o resto da estrutura. Se você não considerar isso, acontece que às vezes o telhado pode voar, certo? Você tem um vendaval muito comum de ocorrer, porque eles não são dimensionados para grandes cargas, né? Enfim, voltando aqui para os nossos pilares, certo? Então, no final, quando você calcular um pilar, o que a gente tem, na verdade, é um elemento com uma carga normal e um momento fletor, certo? Em geral, esse momento vem das vigas, né? Você tem uma viga aqui que está carregada, essa viga vai tentar rotacionar para cá, como a gente viu já na aula passada de pré-dimensionamento, que as vigas, né, quando elas estão engastadas nos pilares, elas transferem o momento para o pilar. Se a viga está simplesmente apoiada, tá só, ela não está rigidamente conectada, ligada ao pilar, ela só transmite esforço normal. Então você não tem momento. Certo? Mas o caso geral seria eu ter um esforço normal, seria o carregamento aqui normal, uma força, compressão, e ter um momento. Certo? O que a gente faz é geralmente esse momento aqui em relação ao esforço normal, geralmente o esforço normal é a principal carga. A gente troca esse momento e essa carga normal no centro por uma carga normal excêntrica, certo? Então essa carga normal excêntrica, certo? Que não está no eixo aqui da barra, ela vai gerar um momento que é igual a n vezes E. Então esse E, na verdade, é calculado tal que n vezes E seja igual a um momento, ou seja, esse E aqui é o momento sobre esforço normal, certo? E aí é muito comum você fazer isso quando você está vendo pilares, porque dependendo dessa excentricidade, você tem diferentes tipos de cálculo para pilares com carga muito excêntrica, pouco excêntrica, depende se essa carga, essa excentricidade ainda está na seção transversal, se já saiu, certo? Então tá aqui, ó. Em geral, se o momento é pequeno, eu vou ter uma excentricidade, certo? Mas a minha carga ainda vai estar na seção transversal do pilar, certo? Então eu tenho em vez de ter um momento um esforço normal, eu vou ter um esforço normal, uma carga que não é excêntrica, né? Se eu pegar P vezes esse Ezinho, eu vou ter um momento fletor nessa direção. E essa excentricidade eu tenho nas duas direções, eu tenho na direção x e y, né? Tanto que um pilar, de forma geral, ele tem momento nas duas direções. Ele tem nessa direção e nessa outra direção, né? Posso ter um pilar aqui e eu posso uma viga aqui nessa direção e outra viga, imagine um pilar de canto, né? Que eu teria uma viga aqui e outra viga aqui. Então essa viga aqui geraria um momento na direção z e esse aqui um momento na direção x, digamos. E aí eu vou ter uma excentricidade, vou ter dois momentos e transformo isso em duas excentricidades, né? Direção x e z, que seria entrando aqui, certo? Aqui nesse exemplo, por exemplo, só tem um momento na direção x, não tem aqui na direção y. E agora vamos ver como é que a gente calcula, considera, né, os momentos de primeira e segunda ordem. O momento de primeira ordem é o momento que vem já do cálculo dos esforços, certo? Da estrutura. Vem do pórtico, base do pórtico, vem da viga, certo? Então, esse momento de primeira ordem, a gente calcula uma excentricidade 1, que é a excentricidade de primeira ordem, que é simplesmente momento sobre esforço normal, momento aplicado, né? Porém, se esse momento for muito pequeno, ou se eu não tiver momento, como é o caso de estruturas rotuladas, né, que a viga é rotulada, se a viga estiver apoiada no eixo
do pilar, eu não vou ter momento. E aí eu tenho uma excentricidade mínima que eu tenho que considerar. Certo? A excentricidade mínima é 1,5 centímetros mais 3% da base, do eixo, do comprimento lateral. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, a excentricidade mínima na direção X seria 1,5 centímetros mais 3% de A. E na direção Y seria 1,5 mais 3% de B. Certo? Então eu tenho um mínimo nas duas direções. E aí eu tenho também uma excentricidade de segunda ordem, que é o efeito de segunda ordem, que é calculado pelo aquele método da rotação aproximada, da curvatura aproximada, certo? Que eu não vou entrar em detalhes, que a gente vai... Eu vou pegar o pior caso, digamos assim, que seria esse, que é o valor mínimo, quer dizer, máximo, dessa excentricidade. Essa excentricidade vem de onde? Quando eu tenho a excentricidade 1, que é o pico do carregamento, esse pilar ele vai se deslocar e aí eu tenho uma excentricidade, a minha excentricidade aumenta, né? Quando ele vai se deslocando, o momento total vai aumentando, porque eu aumento aqui o deslocamento. Então a excentricidade total vai ser a excentricidade calculada 1 no momento, e eu vou ter a excentricidade 2, que é o deslocamento, que ela vai dar aproximadamente por isso aqui. L equivalente ao quadrado dividido por 2000B. Certo? Então, se o L for 3 metros e o B 20 centímetros, eu vou ter 3 ao quadrado 9, dividido por 2000 vezes 0,2, dá 400, né? Então, ia dar 9 sobre 400. Se dá 9 sobre 100, dá 0,9, dá 9 centímetros, né? Dividido por 4 dá uns 2 centímetros. Então, só para eu ter uma ideia de faixa, isso está na ordem de 2 centímetros, 3 centímetros. Assim como isso aqui também, né? 3% de B, se B for muito pequeno, né? 20 centímetros, 3% vai dar bem pouquinho. Então isso dá perto de 1,5 mais 12 ou 3, vai dar alguns centímetros, certo? Então a excentricidade mínima, né? Que seja a total, é 1 mais E2, está na ordem de uns 5 centímetros. Então, depois que você calculou E1 e E2, né, você tem que calcular isso aqui. Se você não tiver momento, você aplica logo o mínimo, né? Porque isso aqui vai ser zero. Aí você soma isso com isso, então você vai ter a excentricidade total, e aí você vai ter o momento total. Então o momento total que a gente vai considerar é o N. Esse N sempre é o N de cálculo, certo? Já multiplicado por 1,4, né? Que é o fator de majoração do carregamento. Então você pega esse N, multiplica pela soma dessas excentricidades e você vai ter o momento total do pilar. Pronto. Até aqui a gente é só cálculo dos esforços, né? Esse momento total. Lembrando que eu estou considerando, né, primeira e segunda ordem, os efeitos, né? Segunda ordem. E isso aqui é válido porque eu estou considerando minha excentricidade nessa faixa aqui, né, menor que 90. Certo? Depois que você calculou o momento total e você já tem o esforço normal, né? De cálculo, esse momento total também é de cálculo. Aí vem a parte de dimensionamento. Isso aqui só para mostrar, né? Aqui a seção transversal do pilar. Então, digamos que eu não tenho um momento. Então, o N ele está aqui no centro, certo? Mas eu tenho que considerar uma excentricidade mínima, seria esse E1 aqui, e eu somo ainda uma excentricidade de segunda ordem, e aí o meu carregamento, agora em vez de ser aplicado aqui, ele é aplicado aqui. Com isso, eu tenho, na verdade, um momento que é N vezes E1 mais E2, que é essa distância toda aqui. Certo? Eu teria que fazer isso nos dois sentidos, certo? Mas a gente aqui, como a gente não está considerando os momentos, né? Só precisa fazer isso para o menor sentido. Então, no sentido que tem o menor largura, que é esse caso aqui, né? Então, vamos agora para o cálculo
do dimensionamento em si, né? Então, ó, até aqui a gente já sabe como chegar no esforço normal e momento. Então, a gente tem um pilar lá, sujeito a tensão normal e momento. Agora a gente quer calcular a área de aço, né? Então, imagine que eu fiz um corte aqui. Nesse exemplo aqui, eu estou cortando aqui, nesse sentido, né? Que eu vou ter esforço normal e um momento, nesse sentido. E aí eu estou olhando de lado aqui, né? Então, essa é a seção transversal. Aqui eu tenho o esforço normal e o momento fletor, certo? Então, se eu tenho esse momento aqui, eu vou, em concreto, sempre... lembrando que essa excentricidade, né, mínima e essa de segunda ordem, pode ser para os dois lados, certo? Então, esse momento ele pode ser positivo ou negativo. Então, a gente vai sempre precisar de área de aço nas duas direções. Quem não sabe onde é que vai ficar o móvel, que a gente tem que considerar, na verdade. Então, como é que a gente calcula as tensões, né, quando a gente tem o que a gente chama de flexo-compressão, né? Que a gente tem uma carga de compressão e uma carga de flexão, né? Ou seja, um momento fletor e um esforço normal. A tensão no esforço normal ela é essa aqui, né? É uma tensão uniforme distribuída na área que é igual a N sobre A. Então, a gente tem essa tensão aqui distribuída uniformemente. Quando a gente tem um momento fletor, esse momento fletor gera uma tensão aqui que varia. Eu tenho aqui o eixo, né, a linha neutra, e a partir daqui eu vou aumentando e eu tenho uma tensão máxima nas fibras externas, né, mais externas, mais longe da linha neutra. Essa tensão máxima aqui em cima é dada por isso aqui, M sobre W, momento sobre o módulo resistente. Então, se eu quiser a tensão máxima no concreto, eu vou somar essas duas componentes máximas. Então, vai ser essa parte do momento comprimindo mais essa compressão aqui. Então, a tensão que vai ser aqui nessa borda aqui máxima vai ser simplesmente a soma desses dois valores, que vai dar N sobre A mais M sobre W, que é esse valor aqui. Certo? Quando eu somo esses dois aqui, vai dar uma coisa mais ou menos assim. Se esse momento for muito maior que o esforço normal, né? Isso aqui começa a ter valores negativos aqui baixos. Então, se eu tenho valores negativos, ou não vai depender daquela excentricidade do meu momento. Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Certo, então a tensão máxima é dada por isso aqui. Ó. Mas eu sei qual é a tensão máxima que o meu concreto pode aguentar. A tensão máxima do meu concreto é isso aqui, ó, é 0,85 FCD. FCD é o FCK sobre 1,4, certo? O FCK é a tensão máxima do concreto, compressão, característica. Eu divido por 1,4, eu tenho a tensão de cálculo. E eu ainda multiplico por 0,85 porque eu estou aproximando aqui o meu diagrama por um diagrama de caixa, enfim. É uma aproximação da não linearidade do material aqui. Então eu quero que isso mais isso, ele tem que ser menor que isso, né? Então vamos supor que isso é igual, ou seja, que a gente não está considerando o aço ainda, certo? A gente está só considerando o concreto. E a gente está verificando se o concreto aguenta sozinho esse momento e esse esforço normal. Então a gente quer que o esforço normal sobre a área do concreto mais o momento total sobre o W de concreto seja igual a isso. Esse esforço normal sobre a área de concreto a gente chama de tensão média no concreto, certo? Que é só calcular, a gente tem isso e tem isso. Essa área do concreto a gente já calculou no pré-dimensionamento, ok? Então, para fazer isso igual a isso, o concreto, na verdade, em geral, isso aqui já dá bem próximo disso aqui, certo? Então, o concreto, ele vai resistir a um pedaço do momento. Então, para isso ser igual a isso, a gente vai calcular quanto de momento o concreto aguenta. Então, isso é nossa incógnita. Isso aqui a gente sabe quem é, o WC a gente sabe quem é, o AC, o N, tudo a gente sabe quem é, só não sabe que é o momento que o concreto aguenta. Aí a gente depois vai verificar se isso aqui é maior ou menor que o MT, o total. Geralmente é menor. Certo? Então, qual é o momento que o concreto pode resistir?
vai ser a tensão máximo concreto menos a tensão média vezes o WC, certo? Onde esse WC tá errado aqui, certo? É HB ao quadrado sobre 6. Esse HC é a inércia sobre metade de B. No caso aqui, essa dimensão aqui é B, certo? Esse lado aqui, ó, é B. Aqui é B, certo? Essa área de aço aqui e aqui, elas estariam aqui e aqui. Então, certo? Aqui é B ao quadrado sobre 6. Então isso aqui é só jogar os valores aqui. Tem tudo isso para calcular esse momento. Aí a gente vai comparar esse momento com o momento total. A gente vai ver que isso aqui é menor. Às vezes esse momento é negativo, porque o restante, quem vai aguentar é o aço, certo? Se esse momento for negativo, quer dizer que nem a tensão normal o aço está aguentando, o concreto. Então o aço vai ter que resistir também ao esforço normal, que vai estar aqui, certo? Então o momento que o concreto aguenta é isso aqui. Aí tem agora o momento que o aço aguenta. A gente só vai verificar o momento no aço. Quanto é o momento no aço? A gente vai ter um aço aqui, uma área de aço aqui. A gente tem que a força no aço é a área de aço vezes a tensão de escoamento. A gente vai imaginar que os dois estão escoados, certo? Que é essa distância aqui, né? Entre uma área de aço e a outra aqui. Uma barra de aço aqui e aqui. Lembrando que a gente tem um cobrimento, né? Que é o espaço entre a parte externa e o aço, barra de aço, que eu tenho dos dois lados, certo? Então esse Z, certo? Que é o braço da alavanca aqui, que vai dar o momento, ele é B é todo aqui, a lateral toda, menos 2C, que é esses dois cobrimentos aqui. Eu ainda tenho um estribo, certo? Que vai aqui, que o aço fica apoiado no estribo, que é a barra de aço transversal, certo? São fio de aço, que geralmente é meio milímetro. E eu ainda tenho que essa força aqui, na verdade, é o centro de gravidade da barra do aço aqui. Então eu vou ter mais meia barra de aço para cá e meia barra de aço para cá, que vai dar uma barra de aço. Esse φ aqui é o diâmetro da barra longitudinal. Então eu vou ter 2 diâmetros da barra de estribo mais um diâmetro da barra longitudinal, certo? Isso aqui, em geral, no estribo é de meio centímetro, né, de 0,5 milímetros. Então 2 dele vai dar 1 centímetro. Isso aqui é na faixa de 1 a 2 centímetros, mas pode considerar 1 centímetro só para facilitar. A gente fica aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro, então pode arredondar isso aqui para 2 centímetros. Porque na verdade essa barra a gente não sabe quem é, a gente só vai saber depois, no final, quando a gente dimensionar, certo? Então a gente fica aqui com 2 centímetros. Então, esse momento aqui, qual o momento restante, né? O momento que o aço vai resistir é o que falta, né? É o momento total menos o que o concreto resistiu. E qual é o momento aqui que ele aguenta? Vai ser a área de aço vezes FYD vezes o Z. Isso aqui ele aguenta. Mas a área de aço a gente não sabe quem é. Então a gente ia calcular a área de aço tal que esse momento que ele aguenta seja igual a esse momento que ele precisa, certo? Então é só fazer isso igual a isso, né? A gente tem que a área de aço é o momento restante, né? Ou seja, o momento total menos do que o concreto já resistiu. Se esse momento do concreto resistiu for negativo, né? Quer dizer que eu vou aumentar o carregamento no aço, mas não tem problema. Bota ele negativo aqui, ele vai somar aqui e eu vou aumentar esse momento. Dividido pela tensão de projeto do aço, certo? Em geral vai ser a 50, a gente tem 50 MPa, 500 MPa na verdade, né? 50 kN por centímetro quadrado, aí divide por 1.15, isso dá 43,5 mais ou menos, ou 435 MPa. Multiplicado por Z, né? Quem é Z? Z é B menos 2C menos 2.
2b menos 2c menos 0,02. Aqui está, se você usar em metro, né? Se usar em centímetros, fica menos 2. Essa é uma área de aço, certo? Então a gente geralmente chama uma área de aço positiva, outra negativa. Seria uma área de aço linha e outra área de aço. A gente bota as duas iguais, né? Porque isso aqui está considerando que o momento ele é igual. Então a área de aço total vai ser 2 vezes essa área de aço aqui. Certo? Pronto, depois disso tudo, aqui é um resumo como é feito o dimensionamento do pilar. Primeiro você tem um pré-dimensionamento, lembra? Você calcula uma aproximação do carregamento total, se você não tem o carregamento ainda, né? Você tem um gama aqui, na verdade 2 gamas, né? Um gama para a base, dependendo da largura do pilar. Tem um gama para saber se ele é de canto ou se ele é central. Aí você pega a área de influência do pilar, multiplica pelo número de pavimentos, para ter a área total, né? Multiplica por uma carga distribuída, que em geral usa-se 11 kN por metro quadrado. Aí você tem a carga total, que é aquele pilar aproximadamente, né, está submetido. Aí para saber a área da seção transversal do pilar, você pega aquela carga dividida por uma tensão, que é metade do FCK. Certo? Aí você vai ter a área de aço do pilar, que aí você divide entre B e H. Em geral, B ele coincide com o B de uma viga. Né? Se ele for intermediário, você escolhe uma viga, se as vigas forem diferentes. Pronto, aí aqui eu defini B e H. Certo? Aí vem a parte do dimensionamento, que são esses 2 passos. A primeira parte é considerar os efeitos de segunda ordem para calcular o momento total. Então, se você não tem momento, só com carga de compressão, você calcula a excentricidade mínima, que é isso aqui, você calcula a excentricidade de segunda ordem, que é isso aqui, e calcula o momento mínimo, né, total, que é isso aqui. Se você tem um momento, aí você calcula o M1, a excentricidade devido ao momento, e vê se é maior que isso aqui. Aí você considera E1 o maior valor. Mas sempre soma com E2 aqui. Aí depois você tem esse momento total, considerando os efeitos de segunda ordem, você vai para o dimensionamento. Aí você calcula a tensão média no pilar, calcula o WC, aqui está certo, né? H2 sobre 6, HB2 sobre 6, calcula o módulo resistente, aí você calcula o momento que o concreto resiste, que é 0,85 do FCD, menos a tensão média, multiplicado pelo módulo resistente. Depois que você calculou esse momento, você joga aqui para calcular a área de aço. A área de aço vai ser o momento total que você calculou aqui, menos o momento que o concreto aguenta. Se for positivo, se for negativo, soma, né? Fica menos com menos, fica mais. Dividido pela tensão resistente do aço, FYD, vezes aquele braço de alavanca, B menos 2 vezes a cobertura, cobrimento, menos 2 centímetros. Pronto, é isso. Então vamos para um exemplo, ok? Então imagina aqui um pilar de centro. Está aqui o pilar. Ele está sendo submetido a um esforço normal de 1000 kN. A seção transversal é de 20 por 50, certo? Então 20 aqui por 50. O comprimento, certo? Aqui é o comprimento entre vigas, certo? É de 2,80 metros, ou seja, 280 centímetros. Os dois lados são iguais, ou seja, não tem nada travando. O concreto ele é C30, isso quer dizer que o FCK dele é de 30 MPa. Esse D', certo, é o cobrimento, que a gente chama de C, que é de 4 centímetros. O aço é CA50, o FYD, né, CA50 sobre 1.15 está 43,5. Esse 50 aqui, né, de kN por centímetro quadrado. Pronto. Então qual é o passo? Veja que ele não tem momento de retorno. Então a gente vai calcular a excentricidade mínima, a gente vai calcular na direção que tem menor inércia, né, que é essa direção aqui, do HY. Vai calcular a excentricidade de primeira ordem mínima, né, e a de segunda ordem, vai multiplicar por ND para ter o momento, aí com ND
e o momento, a gente calcula o momento que o concreto resiste e depois calcula a área de aço. Certo? Então vamos lá, primeiro passo, momento total. Então eu tenho esse carregamento, veja que esse é o NK, né? K é de característico, é o esforço normal característico. Isso quer dizer que ele não está multiplicado ainda pelo fator de segurança. Ele não está majorado, não é o N de cálculo. Então o N de cálculo geralmente é ND. D é de design, né? De projeto. Então o esforço de projeto é 1000 vezes 1.4, dá 1400 kN. O momento de cálculo é zero. Então a excentricidade é zero. Mas tem a excentricidade mínima, que é 1.5 vezes 0,3 de B. No caso, B aqui, na menor direção, é 20 centímetros. Isso dá 2,1 centímetros. A excentricidade de segunda ordem, L ao quadrado sobre 200B. L é 280 ao quadrado sobre 2.000 vezes 20 dá 1,96. Aí eu somo isso com isso e multiplico pelo meu ND. Então, o momento total que eu tenho que considerar, mesmo que não tenha momento, certo? Aplicado no pilar, é o esforço normal, é 1 mais E2. Esforço normal é 1 mais E2 é 4,06. Esforço normal é 1.400. Isso dá 5.684. É sempre bom ver as unidades, certo? Então, o esforço aqui está em kN, a excentricidade está em centímetros. Então, o momento, certo? É força vezes deslocamento, vezes distância, né? Então, é kN vezes centímetros. Então, beleza. Aí eu tenho aqui, ó, o esforço normal de cálculo e o momento de cálculo, né? A primeira parte terminou. Ah, não. Aí falta agora dimensionamento, que tem duas partes. A primeira parte é cálculo do momento que o concreto resiste, e a segunda parte é cálculo da área de aço. Então, primeiro passo, calcular a tensão média, que é o esforço normal pela área de concreto, 1.400 sobre 1.000, dá 1,4 kN por centímetro quadrado. Certo? Só para ter uma ideia, né? Essa é a tensão média que está sendo aplicada no concreto. O concreto ele é FCK 30, né? MPa. Isso é 3 kN por centímetro quadrado. Porém, quando eu coloco os fatores de segurança, certo? Isso vai ficar 3 dividido por 1,4 e multiplico por 0,85. Isso aqui vai dar 2 vezes 0,8 vai dar 1,5. Isso vai dar um valor bem próximo desse aqui, ou seja, a área do concreto sozinha ela está resistindo basicamente o esforço normal, certo? E aí o momento vai ser pequeno, vamos ver. Vamos ver quem é o WC, né? Lembrando que o WC é o módulo resistente, é HB ao quadrado sobre 6, né? O menor, né? É em uma direção. Na outra direção, na direção de H, é BH ao quadrado sobre 6. Isso vai dar 50, 20 ao quadrado sobre 6 dá 333,3. 3.333,333 centímetros cúbicos. Então, o momento que o pilar resiste, eu vou pegar a diferença nas tensões máximas. A tensão do concreto é 3 dividido por 1,4. Aí eu vou ter o FCD, que ele dá aqui o 30 é FCK, que é 3. Multiplico por 1,4 para ter o FCD. Depois multiplico por 0,85. Menos a tensão média, devido ao esforço normal, que é 1,4. Eu pego o resultado e multiplico pelo módulo resistente. Isso deu 1,4 mil kN/cm. Só para lembrar, o momento total era 5,6, né? Então, o momento que o concreto resiste é um pedacinho do momento total aqui. Aí eu calculo a área de aço, né? Esse é o momento total, 5.684, menos o momento do concreto, dividido pelo FYD, que ele deu aqui, né? Isso tudo está em kN em centímetros, né? É bom você escolher as unidades e fixar nelas. No caso aqui eu estou falando tudo kN e dimensão em centímetros. Então isso aqui já está certo, kN por centímetro quadrado. B. Ah, tá errado aqui, ó.
O B é 20, eu fiz com 25. Então isso aqui dá um pouquinho diferente. Na verdade aqui é 20 menos 2 vezes 4. Esse comprimento é bem grande, certo? De 4 centímetros. 2 vezes 4 dá 8, menos 2 dá 10. Se entrar 10, sobra 10 centímetros aqui na base. Então aqui embaixo, na verdade, vai sair 10 vezes... Ah, não, tá certo. Né? 20 menos 10 dá 10. 10 vezes 4, 3,5 dá 435, tá certo. Então esse... Eu só escrevi errado, mas fiz a conta certa, certo? Porque se fosse 25 menos 10 daria 15. Aí daria mais que isso. Então tá ok aqui. Aqui dá 10 vezes isso, dá isso. Isso menos isso dá isso. Eu divido. Tem que olhar sempre as unidades. Ó, quilonewton vezes centímetros dividido por quilonewton por centímetro. Que aqui é quilonewton por centímetro quadrado. Vezes centímetros, fica quilonewton por centímetro. Aí centímetro vai para cima, corta o quilonewton. Fica 9,84 centímetros quadrados de área de aço. Certo? Então lembra, né? Quando a gente calcula a área de aço, depois a gente tem que dizer quantas barras são isso, né? Então tem essa tabelinha aqui, ó. Lembra aqui, ó, 9,84. Como o B é pequeno, se eu tenho 10 centímetros, eu tenho que colocar pouca barra. Então, ó, eu poderia botar aqui, ó, 5 barras de 16. 1,6. Mais 5 barras não vai caber em 10 centímetros. Então, isso aqui, ó, 9,45. Será que eu posso? Não, tem que ser 10 mesmo. 10 aqui, ó, pode ser 2 de 25. Foi o que eu usei. 2 de 25. 2 barras, esse aqui é o diâmetro 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros. É uma barra bem grossa. Isso dá 10 centímetros quadrados, então aqui. Aí vamos ver como é que fica a distribuição, né? Minha lateral B é 20 centímetros, então estribo de 5 centímetros, um comprimento de 4 centímetros, 5 milímetros, né? A espessura aqui do comprimento. Se for usar a brita de 1, o espaçamento mínimo é 2 centímetros. Então, ó, se eu pegar aqui ó, o comprimento mais a espessura do estribo, né, dá 4 mais meio, 4,5. Eu tenho dos dois lados 4,5, então no meio eu fico 20 menos 9, dá 11. Aí esse 11 eu vou dividir para quem? Para duas barras e um espaçamento, né? Isso aqui é uma figura geral, certo? Mas eu só tenho duas barras e eu vou ter só um espaçamento. Então, duas barras mais um espaçamento, que é entre essas duas barras, dá 11. Eu tenho um espaçamento de 6, certo? Então, eu vou ter uma barra aqui, depois de 100 centímetros, outra barra aqui. Então, tá bem folgado. Então, vamos para outro exemplo agora. Um exemplo com aumento, certo? Então, eu tenho um esforço normal 30, vamos mais rápido agora, certo? Tenho esse esforço normal, 3.000. Quem quiser ver, certo? Pode parar e ir fazendo devagarzinho. Esforço normal, um aumento de 20 kN, CA 30, né? Ou seja, vai ficar de 30 MPa ou 3 kN por centímetro quadrado. O aço CA 50, já dá o FYD aqui. Seção retangular B25 por 80. Essa D é a altura efetiva, certo? Mas não precisa. Eu tenho um comprimento de 4 centímetros. Então, a primeira coisa é calcular o esforço normal de cálculo, multiplicando por 1,4, 4,2. E o aumento de cálculo, também multiplico por 1,4, dá isso aqui, 28 kN. Tem meganewton, né? Mas na verdade é 28.000 kN por centímetro. Cálculo E1, o aumento sobre o esforço normal, dá 6 centímetros. Cálculo E1 mínimo, deu 3,9 centímetros. Então eu uso esse E1 aqui, devido à necessidade do momento. Eu tenho um E2, que dá aproximadamente 0,56 centímetros. Aí o meu esforço normal, meu momento total, né, vai ser essa necessidade mais essa, esse esforço normal, a necessidade total dá 7,25, ainda está dentro do meu B, isso dá 30 mil kN por centímetro quadrado. Né? Então foi de 28 para 30, ele aumentou um pouquinho, devido à necessidade singular, do efeito singular. Aí vamos para o dimensionamento. Primeiro,
calcular o momento resistente do concreto. Eu calculo a tensão média, N sobre a área, dá 2,1 kN por centímetro. Eu tenho o W no módulo resistente, B H2 sobre 6, assim esqueci de dizer, né? Mas esse momento é na direção de H. Então eu fiz tudo errado. Aqui, tá certo. Aqui eu usei H. Esse 3% de B é do B onde eu estou calculando, né? Esse momento é na direção de H. Depois a gente vai calcular que na direção de B ele não tem momento. Então esse momento sempre é na direção que eu tenho a maior dimensão. Que às vezes, mesmo ter um momento nessa direção, como ele H é grande, vai dar um arenaço pequeno. Mas se eu colocar na outra direção, né, que o B é pequeno, mesmo sem o momento, pode dar uma área de aço maior. Certo? Tensão média, calculo WC na direção de H, né? Então é BH2 sobre 6. Então esse aqui. O momento é resistido pelo concreto. É só jogar aqui, né? Vai ser a tensão máxima menos a tensão dividido o esforço normal vezes o módulo resistente. Isso deu negativo, tá vendo? Por que deu negativo? Porque se eu pegar só o esforço normal, que dá 2,1, ele é maior do que a tensão máxima do concreto, que é 3 dividido por 1,4 vezes 0,35. Isso dá menos que 2,1. Então aqui dá negativo. Então isso quer dizer que o aço vai também ter que resistir a um pedaço do esforço normal. Por isso que eu aumento o momento. Certo? Então, o momento total, o momento que o aço vai ter que precisar aumentar, né? É o momento total menos MC. Só que MC é negativo. Então eu vou aumentar, vou somar. Então o momento que o aço vai resistir é 25.000. Tá errado aqui, né? Esse é o MK. Tá errado aqui. É esse aqui, ó. 30,38. Então esse aqui na verdade é 30,38 mais 5. Então esse aqui vai ficar 35,99. 36 na verdade. Então tem que refazer isso aqui, certo? Você tem que somar esse momento aqui. Eu substituí aqui o MK aqui, fiz errado. Era para substituir o momento total. Esse aqui dá uns 36.000. Dividido por 3 dá uns 11, né? Então vai dar bem maior aqui a área de aço. Dá uns 11 centímetros quadrados. Certo? O 8 eu podia pegar aqui, ó. 4,16. Mas para 11 eu preciso de 4 de 20. E 5 de 16. É porque 8 é alguma coisa, né? Enfim, aí a distribuição aqui é a mesma coisa, né? Eu pego a lateral, que é 25, né? 25 menos 4 menos 9, 4 meio aqui, 4 meio aqui, dá 16. Aí a gente tem que dividir pelas 5 barras, mais os 4 espaçamentos. Aí deu exatamente 2 aqui, ó. Então passou raspando. Mas eu poderia usar aqui, ó. Como agora são 11, né? Preciso usar 4 de 20, que é bem melhor. E ainda o espaçamento vai ficar melhor. Agora eu vou fazer o mesmo exemplo, certo? Isso vai espilar, só que na menor direção. Ou seja, na direção P. A direção de 25. Nessa direção eu não tenho momento. Então o momento vai ser 0. Então é o mesmo NK, 4,2. O E mínimo agora é na direção de 25, então é 3% de 25 mais 1,5, dá 2,25. O E2 agora, né? Também eu divido por 25, então ele dá maior, 1,8. Aí eu somo, deu 4,05. Então o momento total deu 17. Então o momento total, mesmo sem momento, o momento que eu tenho que considerar mínimo é de 17.000. E o momento para o lado que eu tenho momento é 30.000. Então o dobro. Porém, o B é bem menor que o H, né? Mesmo o momento sendo o dobro, a inércia é menos que a metade.
Então vamos lá, tensão média, agora vamos calcular o momento resistente do concreto, a tensão média, 4.200 dividido pela área de concreto dá 2.1, isso é a mesma coisa. O WC agora é HB ao quadrado sobre 6, né? 80, 25 ao quadrado sobre 6 dá 8.333, dá menor. O outro tinha dado 21.000, agora são 8.300. É o momento que ele resiste, né? Faz essa conta, dá negativo também, isso não muda nada, né? Porque aqui eu só estou vendo o esforço normal. Mas o WC agora é menor, então dá um momento menor, que eu vou aumentar. Então o momento que o aço precisa resistir é esse 17.1, agora já tem, mais o momento que o concreto não aguentou, né? Que faltou, devido ao esforço normal, né? Divido aqui esse valor, dá 600, 20.600, dá 30 centímetros quadrados. Então você vê aqui que a área de aço é bem maior, na direção menor, mesmo sem momento corretor. Porém, como eu tenho mais espaço, né, para distribuir, tenho 80 centímetros para distribuir esses 30 centímetros, então é mais tranquilo, certo? Então, 30 centímetros quadrados. A gente procura aqui, como 16, né, tem 2 centímetros quadrados, a gente pode pegar 15 de 16. Então, 16 é o mais prático, né, porque a área ele tem 2 centímetros quadrados, então é fácil de fazer a conta de 16. Então, deu 15 de 16. O pessoal não gosta de número ímpar, não, geralmente usa par, certo? Número de barras, não tem problema. Isso tudo dá 30 centímetros quadrados, o que está maior, né, do que eu preciso. Precisa de 29,7. O H é 80. Então essa lateral aqui, ó, tem 80 centímetros. A espessura aqui é 0,5. Então eu tiro 9 de 80 dá 71. Eu vou espaçar esses 15. 15 vezes 1,6. Eu faço 71 menos isso, dá 47, dividido por 14, então 14 espaçamentos dá 3,3 centímetros de espaçamento. Tem que ser maior que 2, ok. Certo? E aqui, ó, tem o meu pilar final, né? Então ele tem um aumento nessa direção da maior resistência. Aí, mas só que ele tem um inércia maior, né? Então precisa de poucos. Precisa de 5/16. A gente viu que estava errado, né? Eu preciso, se fosse 16, dava 11, né? Deixa eu ver aqui. Era aqui, dá 6, né? Vou precisar de 6. Preciso de 6. Preciso de 6 barras aqui, na verdade. Então eu tenho que encaixar mais um, talvez não coubesse. Talvez eu tenha que botar de 20. Se eu for usar de 20 aqui, eu vou ter que botar 20 aqui do lado para não ficar misturando. Se eu fosse dar de 20, tem que dar 30. Aí eu dou 10 de 20. Então eu vou poder usar 10 de 20 aqui dos lados. Lembrando que sempre tem dos dois lados. E 4 de 20 aqui. Pronto. É isso. Até a próxima.